O que é destaque nesta edição? Carlos Almeida pede exoneração da chefia da Casa Civil para se dedicar a projetos de governo. Estudo prevê pico explosivo de Covid no estado para início de junho se isolamento social for relaxado. Desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos. O sul do estado foi o mais atingido. Brasil já é o terceiro do mundo em casos de Covid-19, com mais de 16.700 mortos. Bolsonaro convida governadores para reunião na próxima quinta-feira. Trump lança ultimato e ameaça sair da Organização Mundial de Saúde. Mulher flagra marido quando saía de motel na Zona Leste. Detalhe, ele é pastor e ela componente do coral da igreja. Mais um túnel é encontrado dentro de cela no complexo penitenciário Anísio Jobim. Mãe de Kimberly perdoa matador de sua filha. Diz não guardar ódio, mas diz que ele tem que pagar aonde está, na cadeia. Após 6 dias internado, morre garoto de 12 anos por bala perdida em tiroteio entre traficantes na Compensa. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri, em Beruri, Alternativa, Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira e Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM, Marã, Cabocla FM, Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária de Urucurituba, Açaí FM em Corajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Louvaripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h50. Previsão do tempo. O dia fica nublado a parcialmente nublado, com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que a probabilidade de chover 25 milímetros é de 90%, com temperatura máxima de 30 graus. De céu nublado, Manaus amanhece com 24 graus e 97% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 19 de maio. Chegamos aos 229 dias do ano e faltam 227 para terminar 2020. Dia dos Santos Celestino V e Ivo, padroeiro dos advogados. Comemoramos ainda o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, Dia Mundial do Físico e o Dia do Defensor Público. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 68 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1780, dia escuro da Nova Inglaterra. Um incomum escurecimento do céu foi observado nos estados da Nova Inglaterra e partes do Canadá. 2016, um voo da Egypt Air 804 cai no mar Mediterrâneo enquanto viajava de Paris para o Cairo, matando todos a bordo. Em 2018, Príncipe Harry e Meghan Markle se casam na Capela de São Jorge, em Windsor. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o Jorge Gustavo Silva Santos, aquele garoto de 12 anos que foi vítima de uma bala perdida em tiroteio no bairro da Compensa, lamentavelmente morreu ontem à noite. Pois é, Paulo Guerra, infelizmente, né? Essa tragédia aconteceu no último dia 12, né? Na última terça-feira, Paulo, quando esse garoto foi atingido aí lá no bairro da Compensa, como você colocou muito bem. Naquela ocasião estava havendo um tiroteio entre traficantes, cujo alvo principal era um traficante conhecido como Kevinho. Na ocasião, o Kevinho acabou morrendo e essa criança que estava voltando de uma banca de churrasco ficou em meio ao tiroteio. Ele ainda tentou correr para entrar numa igreja, né, para se proteger dos tiros, mas infelizmente morreu bem na porta do templo quando estava tentando correr aí dos traficantes.
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, que ocorreu ontem em Peregrino, uma operação foi realizada, né, Peregrino? Muita gente foi presa. Muita gente, Paulo, né? Ontem ainda nós comentávamos, né, Paulo, do grande número de pessoas que está sendo aí, de mulheres que estão sendo vítimas aí de estupro, outras aí são vítimas de agressão física, e nós temos também a notícia, Paulo, de que uma senhora de 62 anos de idade, cadeirante, foi estuprada. Pois é, Peregrino, e muitas crianças também sendo estupradas, e ontem pelo menos 4 pessoas foram presas na operação que a polícia realizou. É muita gente abusando de crianças por aí e merece realmente ir pra cadeia, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, que fique por lá por muito tempo, né? A gente tem aqui noticiado, a gente tem aqui falado bastante. Ontem eu lembro que nós comentávamos sobre um avô que estuprou uma criança de apenas, a neta dele de apenas 5 anos de idade, e outros, Paulo, e a gente nota também que a grande maioria da violência sexual contra crianças acontecem dentro de casa. Mas o que chamou muita atenção ontem, Peregrino, e além desses fatos lamentáveis já narrados por você, foi aquela confusão à porta da pousada Chamego, não é, Peregrino? Lá pelas bandas do Zumbi, é isso? Pois é, Paulo, bem ali ao lado da UBS Alfredo Campos, ali no Zumbi dos Palmares, Alameda Costa Ferreira. Pousada Chamego, recém-reformada, trocaram a fachada, tiraram o ventilador, botaram o ar-condicionado, agora tem suíte especial com garagem, o negócio é meio melhorado lá. E ontem, Paulo Guerra, uma confusão terrível aconteceu lá por volta de 2:30 da tarde. Estava passando na televisão chocolate com pimenta, e um pastor, Paulo, de uma bandeira de uma igreja famosa aí, acabou entrando no motel com a irmã da igreja, uma que canta no coral. A esposa dele soube, alguém contou para ela ficou esperando sair o carro lá do motel. Quando saiu, ela em outro carro interceptou à frente do carro, e daí começou a confusão. Houve puxão de cabelo, agressão física, e a esposa do pastor acabou desmaiando. Pois é, mas ela antes apedrejava o carro do marido, né, Peregrino, à porta do motel. Foi uma confusão enorme. Um carro da polícia passou ao largo. Eu não quero nem saber dessa história. Não deu nada, Paulo Guerra, né? E aquela coisa lá, né? Ela armada com uma pedra destruiu parte do carro do marido. A cantora da igreja estava também desesperada, rapaz, foi grito, foi uma situação bem complicada mesmo, Paulo, na saída do motel. O pastor, né, um homem, se dizia um homem íntegro e tal, então chamavam ele de Varão. Pastor Varão, venha cá e não sei o quê, canto hino pro pastor, chega, o pastor, tá aí no que deu, Paulo. Pois é, e a esposa dele terminou tendo um mal-estar, não é, Peregrino, depois diante de tanta confusão, que ela mesma fez essa confusão na porta do motel, e terminou desmaiando. E a levou para o pronto-socorro. Levada, Paulo, para o pronto-socorro, mas graças a Deus não foi nada demais, ela apenas aí... Violenta emoção, diríamos, não, Peregrino? É uma emoção, ela teve um pequeno passamento. Pequeno passamento. Então tá bom, Peregrino. Como é que tá o tempo aí na área onde você se encontra? Começando a clarear, Paulo. Hoje não está tão nublado quanto ontem, não, né? Ontem tivemos aí uma chuva, né? Durante o dia, pela parte da tarde. Choveu forte ontem, Peregrino. Choveu, Paulo, choveu muito forte ontem na cidade, mas graças a Deus não causou tanto transtorno assim. Mas a chuva foi muito boa ontem, uma chuva forte na cidade. Tá bom. Até daqui a pouco, Peregrino. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5:57 em Manaus. A prefeitura realizou ontem uma nova vistoria nos 3 imóveis localizados na rua Henrique Martins, no centro de Manaus, que apresentam risco de desabamento e impedem a realização da obra de correção de uma galeria subterrânea de águas pluviais. Os proprietários foram notificados e devem realizar a desocupação imediata dos prédios. A avaliação foi realizada pela equipe de engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, em parceria com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, IMPLURB. O Procon Amazonas pediu esclarecimentos a 10 farmácias de Manaus sobre o preço de medicamentos com alta demanda nesse período de pandemia. Os estabelecimentos foram notificados ontem pelas equipes do órgão. Os fiscais do Procon pediram que as farmácias entreguem em até 48 horas informações sobre os preços praticados no dia 31 de março deste ano da izetromicina, levofloxacino
hidroxicloroquina, Tamiflu, Coid, Novalgina e Prednisolona, Clenil A e vitaminas D e C mais zinco. Até às 15 horas de ontem, 186.633 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal no estado. O prazo de entrega da declaração vai até 30 de junho e o vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. A exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada. Em sintonia com a divisão motorizada do Polo de Duas Rodas, o segmento de bicicletas do Polo Industrial de Manaus desabou sob a crise da Covid-19 no mês de abril. A produção não passou de 10.071 unidades, 81,4% menor que a de março de 54.115 unidades e 86,7% inferior ao do mesmo mês de abril de 2019, 75.680 unidades. Foi o pior resultado registrado para o subsetor dos meses de abril desde 2011. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas devem decidir nesta terça-feira a suspensão definitiva do processo de impeachment do governador Wilson Lima, que tramitava na Assembleia Legislativa até a semana passada. A Casa Legislativa foi notificada pela Corte Judiciária para prestar informações e a suspensão dos ritos adotados na apreciação do pedido. O desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos, com 529 quilômetros quadrados da floresta derrubada. Os dados divulgados nesta segunda-feira são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZO, que não é ligado ao governo. Com essa cifra, a região teve no mês passado um aumento de 171% em relação a abril de 2019. Segundo a organização, quase um terço, 32% de toda a área desmatada está dentro do Pará, estado que liderou o ranking dos que mais perderam áreas de floresta nesse mês. Depois do Pará, o segundo estado que mais registrou desmatamento foi o de Mato Grosso, que respondeu por 26% da área desflorestada. Em terceiro lugar ficou Rondônia, 19%, seguido pelo Amazonas, 18%, Roraima 4% e Acre 1%. Lábrea, no Amazonas, perdeu 23 quilômetros de floresta. 6:05 em Manaus. O vice-governador Carlos Almeida deixou a pedido a chefia da Casa Civil ontem. Assume a pasta interinamente Lourenço Braga Júnior, então chefe da consultoria técnica legislativa do órgão. O vice-governador Carlos Almeida informou que se dedicará a projetos estruturantes no governo, alguns deles iniciados ainda no seu trabalho frente à Casa Civil, como programas na área de moradia popular. Ele agradeceu à equipe que o auxiliou na coordenação e planejamento de ações desenvolvidas na Casa Civil e afirmou que o governo do Amazonas segue com muito trabalho pela frente. O Ministério da Saúde concedeu registro único para exercício da medicina a 10 profissionais cubanos que foram reintegrados ao projeto Mais Médicos no Amazonas. A lista com os nomes dos médicos selecionados foi divulgada em portaria do Diário Oficial da União de ontem. Em Manaus, 4 médicos foram reincorporados ao programa. Outras localidades que vão receber os profissionais são Distrito Sanitário Especial Indígena Médio, Rio Solimões e afluentes, Altazes, Iranduba, Manacapuru, Maués e Parintins. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 20.913. 585 novos casos de Covid-19 foram registrados ontem no Amazonas, totalizando 20.913, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Nesta edição do boletim foram confirmados por exame laboratorial mais 20 óbitos pela doença, todos nas últimas 24 horas, elevando para 1.4
5.433 o total de mortes. O boletim aponta que 5.029 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 13.929 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias, e se recuperaram da doença. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 522 pacientes internados, sendo 332 em leitos clínicos, 59 na rede privada e 273 na rede pública e 190 em UTIs, 82 na rede privada e 108 na rede pública. Há também outros 645 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 441 estão em leitos clínicos, 99 na rede privada e 342 na rede pública, e 200 estão em UTIs, 45 na rede privada e 155 na rede pública. De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado da Saúde, Suzano, no último domingo, a taxa de ocupação de leitos de UTI era de 79%. Dos 375 leitos de UTI disponíveis nas unidades da rede estadual de saúde que atendem pacientes de Covid-19, 298 estavam ocupados com pacientes, 202 de Covid e 96 de outras doenças. Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 56% no último domingo. Dos 1.784 leitos disponíveis na rede, 1.278 estavam ocupados com pacientes, 821 de Covid e 457 não Covid. Dos 20.913 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 10.660 são de Manaus, 50,97%, e 10.253 do interior do estado, 49,03%. 59 municípios além da capital têm casos confirmados do novo coronavírus. Manacapuru 1.500, Tefé 767, Coari 718, Parintins 673, Tabatinga 525, Santo Antônio do Içá 416, Careiro Castanho 384, Itacoatiara 373, São Gabriel da Cachoeira 366, Iranduba 334, Rio Preto da Eva 329, Maués 288, São Paulo de Olivença 277, Altazes 269, Presidente Figueiredo 250, Boca do Acre 198, Benjamin Constant 182, Amaturá 173, Tapauá 159, Carauari 156, Itapiranga 145, Anuri 140, Barcelos 131, Tonantins 122, Fonte Boa 99, Borba 98, Urucará e Barreirinha 97, Beruri 83, Silves 76, Manaquiri 73, Novo Airão 71, Novo Aripuanã 63, Jutaí 55, Nova Olinda do Norte 54, Anamã 53, Maraã 51, Boa Vista do Ramos e Careiro da Várzea 41, Eirunepé e Urucurituba 34, Lábrea 33, Manicoré 30, Nhamundá 29, Capiranga 24, Canutama 22, Apuí e Codajás 19 e São Sebastião do Atumã 18. O município de Humaitá tem 14 casos, Japurá tem 11, Alvarães 10, Guajará e Santa Isabel do Rio Negro 7 casos cada um, Uarini 5 casos, Atalaia do Norte 4, Juruá 3 casos, Itamaraty 2 casos e o município com apenas um caso confirmado é Pauini.
os 45 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 464, são Manacapuru 67, Tabatinga 46, Parintins 41, Tefé 40, Coari 35, Itacoatiara 34, Iranduba 23, Altazes e Maués 21, São Gabriel da Cachoeira 12, Presidente Figueiredo e Benjamin Constant 11, Borba e Santo Antônio do Içá 9, Tonantins e Rio Preto da Eva 8, Barcelos 7, Careiro Castanho e Manaquiri 6, São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa, Beruri e Jutaí 5, Novo Airão 4, Tapauá, Itapiranga, Anuri, Silves, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Alvarães 3, Carauari, Barreirinha, Urucará e Manicoré 2, Careiro da Várzea, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Nhamondá, Capiranga, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro, um óbito cada um. E em nível de Brasil, o país chega a 16.792 mortes e se torna o terceiro do mundo com mais casos. Com mais de 254 mil infectados, o país ultrapassou o Reino Unido e está atrás de Estados Unidos e da Rússia. O governador Wilson Lima afirmou nesta segunda-feira em vídeo postado nas redes sociais que o Amazonas está no caminho certo para derrotar o novo coronavírus, mas os esforços para superar a pandemia devem ser mantidos. Como resultado do trabalho do governo do estado para melhorar o atendimento à população e ampliar a oferta de leitos, as unidades de urgência e emergência da capital conseguiram desafogar fluxos, em especial nas salas rosas, e qualificar a assistência. As autoridades de saúde também têm registrado uma diminuição no número de sepultamentos. Covid-19, pesquisa aponta que a manutenção do distanciamento social pode ter salvado pelo menos 2.500 vidas em Manaus. As medidas de distanciamento social adotadas pelo governo do estado, como a restrição ao funcionamento de comércios e serviços não essenciais, podem ter salvado pelo menos 2.500 pessoas em Manaus durante o pico da transmissão do novo coronavírus na capital. Os dados foram retirados da pesquisa realizada pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e que apontam tanto as medidas de isolamento quanto o uso de máscaras e a melhoria do sistema de saúde como responsáveis pelo não aumento do número de mortes na capital. O estudo Curva Epidemiológica da Covid-19 em Manaus foi solicitado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM, e teve a colaboração de professores das Universidades Federais de Minas Gerais e de São João del Rei. Segundo o doutor Alexander Steinmetz, do Departamento de Matemática da UFAM, pelo menos 2.500 pessoas deixaram de morrer da doença por conta das medidas de distanciamento social, aliadas ao maior uso de máscaras e as melhorias no sistema de saúde do estado. Essa pequena luz no final do túnel, certo? No primeira metade de maio, a gente acha que se deve, em parte, ao distanciamento social, né? Fechamento de comércios, escolas, igrejas, tudo que causa aglomerações. O uso de máscaras pela população em geral foi também muito eficaz, segundo o nosso estudo. E também a melhora na capacidade do atendimento médico nos hospitais, né? Um aumento de leito, um melhor fluxo organizacional. Isso também teve um efeito. Atualmente, a taxa de isolamento social em Manaus é de apenas 40%. Ainda que relativamente pequena, o pesquisador assinala que o cenário poderia ser muito pior se não tivessem sido adotadas medidas de restrição. A gente viu 1.500 óbitos a mais em abril do que o normal. Se a gente não tivesse tomado as medidas, a gente poderia ter visto facilmente ainda mais 2.500 óbitos em abril. Após o primeiro pico da doença, os números de óbitos e internações diminuíram. Em uma simulação feita pela pesquisa, caso se mantenha a taxa de isolamento de 40%, Manaus deve ter uma estimativa de 60 mil infectados até o dia 31 de maio deste ano, com tendência de diminuição
diminuição lenta de infecções. A taxa ideal para uma rápida diminuição no número de casos é de 60%. Segundo o pesquisador, o afrouxamento das medidas pode levar a um segundo pico da doença, com mais internações e mais mortes. A gente tem um número alto de infectados nesse momento, em torno de 85 mil indivíduos. Isso são muitas pessoas que são portadores da doença em Manaus nesse momento. A gente tem um baixo número de indivíduos recuperados. Então, a gente está muito longe de alguma esperança de imunidade de rebanho, certo? Se não, temos uma possibilidade real de um novo pico de infectados e óbitos em junho, se a gente for afrouxar qualquer coisa nesse momento. A diretora-presidente da FAPEAM, Márcia Perales, assinala que as ações de pesquisa em torno da Covid-19 seguem sendo desenvolvidas no estado com o suporte da Fundação. Estamos com essas atividades sendo desenvolvidas e o que a FAPEAM espera é que essas pesquisas, esses relatórios técnicos científicos possam, de fato, balizar decisões estratégicas do governo do estado para que nós sigamos o melhor caminho em relação a essa crise muito grave que nós enfrentamos. Polícia. Neila Pinheiro Mota, mãe da Miss Kimberly Mota, de 22 anos, encontrada morta a facadas na casa do namorado, disse que, apesar da dor de perder a filha, não guarda mágoas de Rafael Rodrigues, preso na última sexta-feira. Ele confessou à polícia ter cometido o assassinato motivado por ciúmes. A prisão do Rafael dá um certo alívio, mas ele tem que pagar pelo que ele fez com a minha filha, porque ela não vai voltar mais. Ele tem que pedir perdão de Deus, com o que ele fez, disse. A mãe completa dizendo: da minha parte está perdoado, mas agora que se acerte com aquele lá de cima. Não guardo ódio nem rancor, mas ele tem que pagar e pagar na cadeia. Um túnel foi descoberto nesta segunda-feira durante revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, lá na BR-174. Com estas, são 4 tentativas de fugas de detentos frustradas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária nos últimos 40 dias. Após a apuração do Departamento de Inteligência Penitenciária, agentes de ressocialização encontraram o início da escavação do túnel dentro de uma das celas do Compage. Na ocasião, foram descobertos ainda 5 celulares e um modem móvel para acesso à internet. Há indícios de que um funcionário estaria levando os celulares. Um inquérito policial será aberto para apurar o caso, informou o titular da CIAP, Coronel Vinícius Almeida. Esse funcionário Peregrini deveria ser colocado na cela junto com os outros, não? Ah, com certeza, Paulo Guerra, né? Um animal desse daí deveria ser preso também, né, Paulo Guerra? E lá pra dentro com o pessoal, lá pra dentro do Compage, lá pra ficar lá um bom tempo, sem dúvida nenhuma. Pelegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, conforme nós já alertávamos ontem, que o bairro Grande Vitória pede socorro. Assalto todo dia, toda hora, principalmente no horário da noite. Ontem, o homem teve a moto roubada, quebraram, bateram nele, ele foi levado para uma ambulância do SAMU, para você ter uma ideia, Paulo, da gravidade da agressão. A polícia, ontem, os policiais da 4ª SICOM chegaram rapidamente ao local do crime, chegaram muito rápido, eram 3 viaturas, porém, Paulo Guerra, o bandido já havia se evadido do local. A 4ª se compromete nas próximas horas. Conversava com o Sargento Moraes e o policiamento vai ser ainda mais intenso no bairro Grande Vitória, porque é grande a onda de assaltos na área de próximo à Igreja Católica. E tudo aconteceu ontem, Paulo, em relação a essa agressão de ontem na rua Uberlândia, que precisa urgentemente de maior policiamento. Mas a 4ª SICOM promete nas próximas horas fazer uma grande varredura no bairro Grande Vitória. Um homem de 38 anos de idade, conhecido como Neto, foi preso na tarde de ontem. Era por volta de 17h15, lá na rua Nestor Paz, no bairro Zumbi dos Palmares. Esse homem estava agredindo a própria esposa. Era murro, era chute, era soco, era pontapé. O covardão estava se achando, até que os policiais chegaram junto logo após uma ligação
da polícia. E segundo as testemunhas, a mulher relatou que toda vez que o companheiro dela bebe, ele fica desse jeito, toma atitudes agressivas, não sabe beber, esse desgraçado. Bebe e fica aí querendo bater na esposa. Ontem ele foi para atrás das grades. Tomara aí que a delegacia especializada em crimes contra a mulher passa bonito com ele e o mande para a penitenciária. Desgraçado vagabundo! O neto daí do Zumbi dos Palmares foi preso porque estava batendo em sua própria companheira. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um tarado, um desgraçado que não teve o nome revelado. Um homem foi preso ontem suspeito de estuprar uma senhora cadeirante de 62 anos. O crime aconteceu lá na Travessa Correia, no núcleo 23 da Cidade Nova. Foi lá no núcleo 23 que o desgraçado atacou essa senhora aí de 62 anos, cadeirante. Ele bateu na mulher, agrediu covardemente e ainda por cima a estuprou. Ela ainda conseguiu gritar e os vizinhos viram os gritos da idosa, foram até o local e pegaram em flagrante esse tarado, esse bandido que merece apodrecer na cadeia. Tomara que morra na cadeia. Desgraçado, estuprador, estuprou uma senhora cadeirante, rapaz. A senhora usa cadeira de rodas. Esse desgraçado aproveitou que ela estava só em casa, foi lá e cometeu o estupro. O que não está passando na cabeça dessa senhora? Esse lixo humano merecia, a partir dessa, para pior. Mas quem sabe, né? Não dá uma sorte, né? Aquela coisa toda lá que acontece no presídio, ele não vai partir dessa para pior, quem sabe nas próximas horas. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil na rua, a Secretaria de Segurança como um todo fazendo bonito na cidade e tirando bandidos de circulação. Muita gente presa durante a noite e madrugada, graças ao trabalho da Polícia Militar, que tem o comando do Coronel Norte. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós estamos acompanhando o trabalho da polícia que vem sendo desenvolvido na cidade. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar fazendo grande trabalho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã acabou com um tal de rolezinho, o rolezinho que um grupo aí estava fazendo. Os bandidos ficam de moto, ficam perturbando lá na área da rua Graciliano Ramos, no bairro Gilberto Mestrinho. Grande trabalho da polícia que vem tirando o pessoal da Zona Leste, da Zona Norte, que anda com moto sem documento, faz aquele grupo, corta a descarga da moto e sai andando pela cidade. Ontem, muitos deles foram presos, segundo informações dos policiais da 4ª SICOM que detiveram. Eu falei que a 4ª SICOM ia chegar junto, que a 4ª SICOM ia fazer bonito, e já tá fazendo, meu irmão. Ontem já tirou aí, deixa eu contar aqui, é muito vagabundo. 1, 2, 3, 4, 5 bandidos, um com a camisa do Flamengo, o outro com a camisa do Vasco. Um flamenguista e um vascaíno foram presos nessa situação aí. O vascaíno foi preso quando estava descendo a ladeira, estava caindo, sabe como é que é? Vasco, não, que nem de cair, estava descendo a ladeira quando foram presos lá na rua Graciliano Ramos, no bairro Gilberto Mestrinho. Parabéns aí aos policiais da 4ª SICOM que tiraram esses bandidos de circulação na cidade. Tomara que não sejam soltos na audiência de custódia. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
conforme essa edição do Jornal da Manhã já informaram, logo na minha primeira participação, o Paulo Guerra trazia a informação de que o garoto Jorge Gustavo dos Santos, de apenas 12 anos, estava internado no pronto-socorro Joãozinho, infelizmente faleceu. Esse garoto, na última terça-feira, foi atingido com uma bala na cabeça, uma bala perdida, quando traficantes estavam disputando área, estavam num verdadeiro bang-bang lá no bairro da Compensa. Nessa ocasião, o alvo principal era o bandido conhecido como Kevinho. Kevinho foi assassinado, mas uma das balas atingiram a cabeça desse garoto, que ainda tentou correr, mas quando chegou bem na frente da igreja onde ele queria fugir dessas balas, foi atingido com uma bala na cabeça. Profundamente lamentável. Que Deus conforte essa família, que Deus conforte a família do pequeno Gustavo dos Santos, de apenas 12 anos de idade. A gente se imagina assim, 10 segundos numa situação dessa. Deus me livre, que Deus conforte essa família. E que esses bandidos que atiraram e acertaram o Gustavo sejam presos o mais rápido possível. A Compensa está virando um verdadeiro faroeste. É morte toda semana e uma providência precisa ser tomada o mais rápido possível lá na área do bairro da Compensa. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no município de Itacoatiara, um perigosíssimo bandido foi morto, foi assassinado com 1, 2, 3, 4, 6, 7 facadas pelo corpo, além das furadas, além das estocadas, além da cutucada com faca, ele ainda também levou tijoladas e pauladas. Ele ficou completamente desfigurado. Esse perigoso bandido pode ter sido vítima de um acerto de contas. Gente, não era flor que se cheirasse o bandido que morreu lá no município de Itacoatiara. O nome dele, Jair Rodrigues, de 31 anos. O Jair Rodrigues morreu, mas esse aqui não é o cantor, não. Aquele outro também não cantava nada, né? E esse daqui, o Jair Rodrigues, não gostava de cantar, não. Ele gostava de roubar, ele gostava de matar. Pra vocês terem uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem, esse Jair, o Coloral, o conhecido Coloral, o Coloral morreu, desgraçado. Ele, Paulo Guerra, já tinha matado o próprio avô. Ele assassinou o próprio avô para roubar dinheiro do senhor. Isso aconteceu lá no município de Itacoatiara no ano de 2015. Atualmente ele continuava atuando, praticando roubos, assaltos e ameaçando muita gente. A cidade de Itacoatiara está em festa porque o Coloral partiu dessa para pior. O Coloral morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte tão bonito levou o perigoso Coloral lá na cidade de Itacoatiara. Quando o Coloral morreu, era possível ouvir, vindo da mata, o canto forte do passarinho da morte. O IML registrou nas últimas 24 horas
49 exames de corpo de delito. E a última informação, complementando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, há quem diga que o pastor ontem, que foi, né, flagrado pela esposa saindo da pousada Chamego no Zumbi dos Palmares, ele estava com a cantora da igreja. O pastor estava com a irmã no hotel. A esposa dele viu, teve um passamento, quebrou o carro dele, mas as informações que temos é que os dois, o marido e a mulher enganada, os dois já fumaram o cachimbo da paz. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O alívio no mercado externo após o anúncio de uma pesquisa com resultados promissores para o novo coronavírus causador da Covid-19 animou o mercado financeiro. O dólar caiu para a menor cotação em 12 dias e a Bolsa de Valores fechou no nível mais alto em 20 dias. O dólar comercial encerrou a segunda-feira vendido a 5,72. No mercado de ações, o dia foi marcado pela euforia. O índice Bovespa B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 81.194 pontos, com alta de 4,69%. As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, seguindo o rally visto ontem em Nova York e na Europa, em meio a esperanças alimentadas por uma possível vacina para o coronavírus. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,49% hoje em Tóquio, e enquanto o chinês Xangai Composto avançava 0,81%. Ontem a empresa de biotecnologia americana Moderna divulgou resultados positivos em testes iniciais de uma vacina contra a Covid-19, como é conhecida a doença causada pelo coronavírus, encorajando investidores nos mercados globais a buscar ativos mais arriscados com ações e commodities. Também continua no radar o relaxamento gradual de quarentenas em vários países após meses de restrições adotadas para tentar conter a disseminação do coronavírus. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 1,89% em Hong Kong nesta terça-feira e o sul-coreano Kospi avançou 2,25% em Seul. O TAIEX subiu 1,12% em Taiwan e o Shenzhen Composto Índice Chinês, formado por empresas de menor valor de mercado, registrou ganho de 1,26%. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a onda positiva asiática e terminou o pregão em seu maior patamar em 10 semanas. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,81% em Sydney, na Austrália. Um total de 118 produtos usados no combate ao novo coronavírus teve o imposto de importação zerado. Desse total, cerca de 80 correspondem a medicamentos usados no tratamento de pacientes hospitalizados. A decisão da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado ontem, registrou 13.140 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 254.220. Foi o maior número registrado em 24 horas. O resultado marcou um acréscimo de 5,4% em relação ao dia anterior. O Brasil teve 674 novas mortes registradas nas últimas 24 horas e chegou a 16.792. É o terceiro do mundo em número de mortes. Câmara de São Paulo aprova a antecipação de feriados municipais para aumentar o isolamento social. O objetivo de Bruno Covas é criar feriadão de quarta-feira, dia 20, até domingo, dia 24. Dória também encaminhou à Alesp projeto que prevê a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira, dia 25. Auxílio emergencial. Caixa paga nesta terça-feira a primeira parcela para novos aprovados nascidos em janeiro. Também nesta terça-feira, beneficiários do Bolsa Família CONIS, terminado em 2, recebem a segunda parcela de R$600. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria a linha de crédito para auxiliar micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. O valor dos empréstimos será de 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. O montante máximo do benefício é de R$108 mil para microempresas e de 1,4 milhão para pequenas empresas.
O presidente Jair Bolsonaro convidou todos os governadores para participar de uma reunião na quinta-feira por videoconferência, em que vai ser discutida ajuda aos estados e uma pauta econômica, confirmou a Reuters, a assessoria de imprensa do governador do Piauí, Wellington Dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na segunda-feira sua decisão de demitir o inspetor-geral do Departamento de Estado, dizendo que o secretário de Estado, Mike Pompeo, havia solicitado a exoneração e negado as sugestões de que Pompeo estaria enfrentando uma investigação conduzida pelo funcionário dispensado. 4 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em um terremoto na província de Yunnan, no sudoeste da China, informaram hoje as autoridades locais. O abalo telúrico atingiu o condado de Gyeonggi na noite de ontem, informou o governo de Yunnan. O Supremo Tribunal de Justiça de El Salvador suspendeu nesta segunda-feira o estado de emergência decretado pelo presidente Nayib Bukele para combater a pandemia de coronavírus, uma medida que foi rejeitada pelo Congresso. Apontado como modelo de gestão da pandemia do novo coronavírus entre seus vizinhos europeus, Portugal inicia a segunda fase do desconfinamento, reabrindo escolas e restaurantes. O fim da quarentena, contudo, que começou no dia 3, revela-se complexo e esbarra no medo e na resistência dos portugueses de voltar à normalidade. Em meio à Assembleia Mundial de Saúde, o governo americano anunciou um ultimato e indicou que poderá sair da Organização Mundial de Saúde. O motivo seria a resposta da entidade à crise do coronavírus e sua proximidade ao governo chinês. Numa carta dura, o presidente americano Donald Trump alertou que, se não houver uma reforma imediata da entidade de saúde e um processo iniciado nos próximos 30 dias, haverá um congelamento dos repasses para a organização. Ele ainda indica que irá reconsiderar a participação americana na agência internacional. Num comunicado emitido nesta terça-feira em Genebra, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Acnur, afirma estar preocupado com a situação dos indígenas descolados no Brasil e na América Latina diante do coronavírus. Pelas contas da OMS, o Brasil é o 4º local com maior número de casos do coronavírus no mundo e passou para 3º. Mas os dados são defasados. Pelo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país aparece com 250 mil casos na 3ª colocação, com mais notificações pela Covid-19, atrás de Estados Unidos e Rússia. De acordo com a Acnur, uma situação especialmente preocupante é a dos indígenas deslocados. Com a propagação da pandemia do coronavírus pela América Latina, o Acnur alerta que muitas comunidades indígenas deslocadas estão agora perigosamente expostas e em riscos, disse o porta-voz Jabi Amanto. Há quase 5 mil venezuelanos indígenas deslocados no Brasil, principalmente da etnia Waraô, mas também das comunidades Enhapa, Carinha, Pemon e Ecuana, disse a ONU. 6h52, destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 13 mil novos casos, ultrapassa Reino Unido e é o 3º em infectados pela Covid-19. Folha de São Paulo, sem pressa, Bolsonaro indica ter desistido de nomear militar na saúde. O Estado de São Paulo, entidades recomendam que cloroquina não seja usada em tratamento de rotina da Covid-19. Correio Brasiliense, Covid-19 em academia. 112 pessoas são contaminadas em aulas de dança. Valor econômico. Senado adia debate sobre teto para juros do cartão de crédito e cheque especial. Estado de Minas, por unanimidade, TRF3 rejeita a denúncia da Lava Jato contra Lula e Frei Chico. Jornal do Comércio no Recife. Em 3 dias, Prefeitura do Recife autuou 56 lojas e determinou o retorno de 3.700 motoristas para casa. Fortaleza, Diário do Nordeste. MPF vai investigar o suposto vazamento de Operação Furna da Onça da Polícia Federal. 0 hora, Porto Alegre. Planalto repassa a Rodrigo Maia intenção de adiar o Enem em função da pandemia. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Produção de bicicletas reflete prejuízo da pandemia. Diário do Amazonas. Alessandra tenta barrar a CPI da saúde. Em tempo, governo amplia atendimento e melhorias no setor de saúde. A crítica. Estudos apontam risco de um pico mais grave. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini.
A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.